Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar, na nossa aulinha de Geografia, Demografia e Movimentos Populacionais. Então, galerinha, quando a gente fala de população, o que a gente imagina? Que é um monte de gente agrupada, certo? Certo, é isso mesmo. Mas para a Geografia, há um conceito envolvendo população. Para a geografia, população é compreendida como um conjunto de pessoas com determinadas características em comum, ou seja, esse grupo ele deve compartilhar um espaço geográfico, ideais, história e cultura, certo? O estudo da população para a geografia é muito importante, porque as paisagens, os lugares, eles são compreendidos e estudados com base na relação que a população estabelece com o seu espaço, ou seja, o modo como eles ocupam e transformam esse lugar. É tão importante que dentro da geografia existe uma área que estuda especialmente a população, que é chamado de demografia. Como a prof falou no slide anterior, demografia é uma área da geografia que estuda especialmente a população. Então vamos ver o que é demografia. Demografia é um termo de origem grega. Olha só, nós falamos de novo de coisas gregas, hein? Ele é composto pela palavra demo, que significa povo, e grafia, que significa descrição. A demografia, ela analisa características geográficas e a relação com as pessoas, com a população. O estudo da população e do espaço que ela ocupa leva a gente a compreender como as pessoas vivem. E dessa forma, os governantes e as instituições podem planejar melhor as políticas públicas, né, com melhorias na qualidade de vida dos habitantes do estado ou de um país, certo? É importante saber quantas pessoas tem numa cidade, por exemplo, para o governante poder saber, bom, para eu poder ajudar esse número X de população, eu preciso ter 5 escolas, 2 hospitais. Vocês imaginem uma população de 500 mil habitantes com um hospital apenas, né? Não daria, certo? Então, por isso que eles precisam saber exatamente o número da população para poder construir, para poder fazer melhorias na cidade, para poder oferecer essa qualidade de vida aos habitantes. Bem, esses estudos demográficos, eles nos ajudam, como a prof já falou, a perceber alguns aspectos da população e a sua distribuição pelo território. Se a gente analisar a população mundial, por exemplo, a gente vai perceber que o número de população não se distribui dentro do mundo de maneira regular. Existem alguns países que apresentam maior número de habitantes e outros com menores, né? A gente costuma dizer que são países mais populosos e menos populosos. Bom, para calcular isso, a população do território, existe a densidade demográfica. O que ela faz? Ela analisa e distribui, em média, a população em determinada área, verificando o número de municípios, o número de habitantes de um município, de um estado, do país, e divide esse número pela área ocupada. Então, eles calculam, não sei se vocês estão percebendo aqui no slide, que tem tipo uma fórmula, ó, densidade demográfica é igual número de habitantes dividido pela área ocupada. O resultado disso é um valor médio, não é uma coisa exata, tá, gente? Não representa um número real, mas dá pra gente ter uma noção, é um número aproximado. Gente, eu acho que eu já expliquei isso uma vez, que todo tipo de pesquisa para saber o número de população, para saber quantas crianças nascem, quantas morrem, se a população está mais idosa, se é uma população de mais mulheres e de homens, é feito o censo. O censo é uma forma de calcular o número da população de um determinado lugar. Quem faz o censo é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IBGE que faz.
Outro conceito importante para a gente saber é número da população absoluta. É o número total real da população de determinado lugar. Aí nós temos ali a população relativa ou a densidade demográfica. Ela é obtida fazendo a divisão da população absoluta pela área do lugar, tá? Ela não é precisa, como a prof já explicou no slide anterior. Ela dá uma média. Populoso e povoado. Qual é a diferença entre populoso e povoado? Populoso é uma área que tem uma grande população, certo? E povoado é uma determinada área que apresenta alta densidade demográfica, certo? Então, por exemplo, um estado ele pode ser populoso, ter muitas pessoas, certo? Mas nem sempre todas as áreas dele têm pessoas. Tem regiões que são mais povoadas do que outras, certo? Além da observação da densidade demográfica, com esses estudos também a gente consegue observar o perfil populacional. O que é o perfil populacional? O perfil de uma população, ele é marcado por características como faixa etária, número de nascimentos, número de mortes e outras coisas. E tudo isso é obtido por análise de alguns indicadores. Um desses indicadores mostra que a população do planeta cresceu ou não. Se chama crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascimento, que corresponde à taxa de natalidade, e o número de mortes, que é a taxa de mortalidade durante um ano. Ele também existe uma fórmula, basta pegar o número de pessoas que nasceram menos o número de pessoas que morreram. E aí, com esse resultado, a gente consegue observar quantas vezes a mais o país, no caso, cresceu ou não o número da população. Esse cálculo do crescimento vegetativo, ele é um dado muito importante para compreender as diversas formas de relação da sociedade com o ambiente e possibilitando que os governantes possam direcionar os investimentos de saúde, educação, previdência, entre outros. Conforme a prof já tinha falado no slide anterior. Conceitozinhos importantes para vocês gravarem. Taxa de natalidade, então é o número de nascimento que acontece num período de um ano em determinada área. Taxa de mortalidade é o número de óbitos, de mortes ocorridos em determinado local no período de um ano. E o crescimento natural vegetativo é o crescimento da população de uma localidade medido a partir da diminuição da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, usando aquela formulazinha do slide anterior. Pessoal, não esqueçam de ler o texto com bastante atenção, certo? Sempre marcando aquilo que você acha importante e interessante. Pode pesquisar um pouco mais sobre o assunto, a internet está aí para isso. Responda as atividades das páginas 436 até 439. Essa matéria está na apostila 6, então capriche e vamos que vamos. Beijo para vocês!